Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e eu ensino empresários para que eles possam parar de apagar incêndio, organizem seus processos e tenham uma empresa lucrativa, porque eu sei que na verdade é isso que te leva a trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais. E no Café com Consultoria eu posso te ajudar aqui com algum problema, com alguma dificuldade ou com algum desafio que você enfrente lá na sua empresa, lá no seu dia a dia, que esteja impedindo você de trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais. Meu nome é Valdene. Valdene. Isso. Ah, legal. E você fala de onde, Valdene? Eu falo de Lagarto, Sergipe. Lagartos, Sergipe. Legal. E você trabalha com o que, Valdene? Eu tenho uma casa de rolamento. Casa de rolamentos. Perfeito, perfeito. Maravilha. E qual que é a tua dúvida? Qual que é a tua dificuldade? É assim, eu trabalho junto com meu esposo. Ele Certo. tem uma tornearia e eu tenho uma loja. Tá. Junto, os dois. Eu Certo. tenho São dois negócios. dois negócios, é. E eu tomo Tá bem. conta dos dois. Uhum. Eu tenho 3 funcionários Tá. e ele tem 3 funcionários e eu tenho uma. Uhum. Só que assim, a parte da tornearia, os funcionários eles não vestem muito a camisa, assim, é muito solto. Tá. Ele mistura, assim, meu esposo mistura muito assim a amizade com o profissionalismo. Aí eu acho que eles não respeitam muito, alguma coisa assim. Entendi. Aí eu queria saber como é que eu faço para melhorar isso na minha empresa. Primeira coisa, ele tem que tomar consciência disso. Se ele não tomar Ele toma. consciência, que é... Ele sabe disso, só que ele não é uma pessoa assim que chegue muito à frente, assim, que saiba falar alguma coisa, ele vai sempre empurrando com a barriga. Quando tem que cobrar alguma coisa, ele vai empurrando isso. Isso. Eu assistindo suas aulas, eu vi muito que a pessoa tem que passar o serviço para que ele saiba qual é a obrigação dele. Assim, eu estou gostando muito das aulas porque está me ensinando muito como é que eu devo fazer para melhorar. Aí, como a coisa já está ruim, como é que eu faço Para reverter. para chegar nele, para reverter? Porque, na verdade, Tá, eles tudo são bem. bons profissionais, só está precisando moldar. Uhum. São boas pessoas também, só que está precisando moldar para poder a gente também quer evoluir. Assim, meu esposo, ele acha que o espaço pequeno tá bom e que não precisa contratar muito funcionário porque dá muita dor de cabeça. E ele acha assim, mas só que eu penso mais em crescer. Eu quero que ele fique num espaço maior, eu quero que ele cresça também comigo. Você quer crescer, Certo. ele não. Você tenta fazer ele querer crescer, ele não quer. Ou os dois querem. Eu preciso entender isso. Os dois querem, mas só que Ah, ele tá tão cansado do funcionário da dor de cabeça que ele fica se retraindo. tá. Então me conta aí que tipo de dor de cabeça os funcionários estão dando. O que acontece lá no dia a dia? Ele passa o serviço, aí acaba o funcionário pegando outro, aí chega um cliente que deu uma gorjeta ao funcionário, ele vai, pega aquele serviço e passa na frente, aí a gente vai, bota uma grade na frente da tornearia, para poder o cliente não entrar e o serviço ser passado por mim, para poder eu passar para eles. Aí acaba o cliente fazendo, chamando o funcionário lá na frente, aí explica o serviço a ele, ele passa o serviço na frente.
Tá, mas então, pelo que eu entendi, a tua equipe está tomando conta do negócio, está mandando mais do que vocês. É. Aí Hélio, Legal. com tanta dor de cabeça, ele tá sem saber como. Tá Se a bem? gente falar, eles respeitam, só que a gente tem que mudar como a gente tem que reverter essa situação, que tá complicado. Bom, tá legal. A primeira coisa que eu faria se eu tivesse na tua empresa, eu ia regrar como que ia funcionar. A hora que o cliente chegou com um serviço, qual é o fluxo do Isso, negócio? Passa por alguém que isso, abre a ordem de serviço, que distribui o serviço para a equipe. isso, Vai ser assim. isso. Então eu iria reunir lá meu time, diz, olha pessoal, a partir de agora vai funcionar assim, a ordem de serviço passa pela Valdene aqui, a Valdene pega a ordem de serviço, registra, passa para o fulano aqui, o fulano vai priorizar e vai encaixar. Vai ser assim. Isso, Ou seja, a gente vai executar o serviço nessa ordem que está acontecendo. Tá? Tá combinado? Tá combinado. Aí põe rolar. Aí vai ver lá, vai começar a funcionar isso aí, vai começar a funcionar, de repente, pode ser que cumpra, pode ser que não cumpra. A hora que não cumprir, chama todo mundo de novo. Ó, pessoal, é o seguinte, a gente conversou aquele dia, ia ser assim, eu quero desse jeito. Eu não quero saber de ninguém conversando com o cliente. Aqui quem pega serviço é a fulana ou fulano, ele que pega serviço, ninguém vai pegar serviço aqui. Tá combinado? Tá tudo entendi. entendido? Tá tudo entendido. Agora, a próxima vez que isso acontecer, aí a conversa já tem que ser um pouco diferente, Valdene. Ó, a gente combinou, falei uma vez, expliquei como ia funcionar. Botei rodar. Aconteceu de novo, de você pegar um serviço lá com o cliente e passar na frente. Chamei atenção. Você me ouviu. Agora eu não tolero mais, tá? Entendi. Porque uma empresa, Valdene, ela tem que ter hierarquia. Tem que estar claro quem faz o quê. Se eu estou contratado para executar o serviço, eu tenho que ter ciência que alguém vai me passar o serviço e eu vou executar o serviço. Ponto. Porque tá vendo aí no meu ponto de vista, boicote a tua empresa de duas frentes, né? Uma do teu funcionário e outra do teu cliente. Entendi. E com o próprio cliente, né? Teria que haver essa doutrinação. O camarada chegou, ó, cara, quem abre a ordem de serviço para você é fulano. Ah, mas eu tenho pressa. Olha, aqui a gente trabalha assim. Né? Às vezes... No caso, frear na frente. Exatamente. Às vezes, Valdene, é melhor a gente perder um cliente ou dois do que sacrificar todo mundo. Por que isso? Porque aquele cliente está vindo, está atropelando, está subornando o funcionário para que o funcionário faça para ele prioridade, de repente aquele cliente bom fica para trás e se perde. Então, às vezes, é preferível você cortar o mal pela raiz. Corta o funcionário que está agindo assim, corta o cliente que está agindo assim, e vida Eu nova. já Mas cheguei para cliente, eu já cheguei para cliente que foi falar direto com o funcionário e eu peguei o serviço dele e botei por último. Eu disse, olha, quando você chega aqui, você tem que passar para mim, não é para eles. E aí nisso esse se consertou. perfeito. Agora, com o teu funcionário, tem que estar claro para ele a hierarquia. Quem é que manda aqui, né? Quem é que distribui o serviço? Então, sobre Isso. hipótese alguma, você pode tolerar que você mandou fazer A, ele fez B primeiro. Não. Cara, a tua prioridade é A. Ah, mas o cliente pressionou. Tu não tem nem que conversar com o cliente. Entendi. A tua função aqui é executar o serviço. Se o cliente chegar, você tem. Pensa assim, ó. Você já fez serviço automotivo em concessionária? Já. Já. Lá você chega e pede para o mecânico fazer, Uhum. e o mecânico vai fazer e pronto. Acontece isso lá? Não, chega. Não. Não, não. Então uma coisa é ser pequeno. Outra coisa é não ter ordem nas coisas. Eu acho que dá para ser pequeno e ter ordem nas Entendi. coisas. Então, vocês têm que alinhar. Em primeiro lugar, você e teu esposo têm que ter esse alinhamento. Tem que ter esse alinhamento, tem que combinar como que vai funcionar o fluxo. Olha, chegou aqui, falou com quem para abrir de serviço? Fala com a Valdene. A Valdene vai passar para o fulano e o fulano vai distribuir. Esse é o fluxo ideal. E você vai respeitar essa prioridade aqui. Precisa ter um pouquinho de Entendi. pulso, Valdene.
Porque uma coisa é a responsabilidade, outra coisa é respeito às normas da empresa. Então as pessoas, elas têm que respeitar, tem que funcionar assim. Mas tem que estar claro isso, nessa primeira conversa, quando você for ter com ele, vocês for terem com a equipe, vocês têm que já chegar e deixar claro, pessoal, assim, ó, imagina só, eu combino com um cliente importante aqui para nós. Esse cliente vem seguido, eu combino um prazo com ele. Aí eu monto a ordem das ordens de serviço que vão ser executadas para cumprir com os prazos. Quando você pega um cliente que falou direto com você e você passa na frente, sem respeitar aquela priorização que a gente deu, sabe o que está acontecendo? Eu vou furar com aquele cliente, de repente aquele cliente vai embora, não vem mais aqui com a gente, fala para outro, a gente começa a perder cliente, eu não vou conseguir nem te pagar teu salário. Você quer isso? Eu vou ter que te mandar embora. Você quer isso? Né? Então é fazer um trabalho de consciência, Valdene, para que eles entendam que agindo assim, ele está, em primeiro lugar, está prejudicando vocês, em segundo lugar, está prejudicando outros clientes, e em terceiro lugar, ele está prejudicando ele, porque ele pode sair perdendo com isso. Faz sentido isso para você? Faz sim. Eu devo fazer uma reunião com eles e passar o que deve fazer, não é isso? Mas primeiro conversa com o teu marido, tá? Conversa, Uhum. ó, nós precisamos resolver esse negócio, assim como tá, não dá. A gente não pode deixar eles mandarem na ordem do serviço, na ordem das coisas. Então nós vamos fazer uma reunião aqui, alinha bem com o teu sócio. Aí reúne o pessoal e explica lá para eles, olha, a partir de agora vai funcionar assim, ordem de serviço passa por A, que distribui para B, que vai lá e organiza, distribui para as pessoas que tem que distribuir. E eu não quero, a partir de hoje, eu quero que fique claro que eu não quero que ninguém pegue outro serviço que não seja aquele que fulano passou. Vocês entenderam isso? Por que isso? Porque vai prejudicar a empresa, vai prejudicar o cliente e pode prejudicar vocês. Deixa claro. Tá combinado? Fulano, ok. Ciclano, ok. Beltrano, ok. Ok, beleza. Então tá, então nós vamos acompanhar isso. Aí a primeira vez que alguém furar isso, você vai reunir todo mundo. Olha, pessoal, aquele dia a gente explicou, vocês aceitaram, fulano não, o fulano fez diferente. Eu tô avisando que a partir de agora eu não vou mais tolerar isso. O primeiro que fizer de novo isso, infelizmente, aqui na empresa não vai mais ter vez. Aqui nós estamos organizando, nós estamos trabalhando com organização. E aí, Valdene, se acontecer pela terceira vez, aí desculpa, mas aí você não tem o que fazer. Entendi. Aí, em prol da empresa, em prol da equipe, em prol dos teus clientes, você vai ter que sacrificar um soldado aí nessa história. Olha, fulano, eu vou ter que pedir para você sair da nossa empresa aqui porque você não está cumprindo as nossas regras. Isso se chama exemplo, tá? Exemplo para os outros. Entendi. Só que assim, tem um porém também. Nessa área de meu esposo, a mão de obra é muito difícil. Não é aquele tipo de funcionário que a gente pega em qualquer um e bota para trabalhar. Ele tem que ter curso, tem que ter. É uma área. Como é que eu posso dizer? Uma área mais complicada. Sabe qual é o tipo de empresa que o dono não me fala que a área dele é mais complicada para contratar? Qual é? Nenhuma. Todo mundo acha isso. A minha área é mais difícil. Valdene, não sei se você está me escutando, mas se você não está me escutando agora, depois você ouve a gravação ali. O que acontece? Todas as áreas de negócio, o empresário tem essa tendência. A minha área é difícil de contratar. Na minha área não tem pessoas qualificadas. Lembra que eu falei do exemplo do padeiro ontem, do dono de uma padaria, de uma cidade pequena que chamou um padeiro lá de Florianópolis, e ele achava que precisava de bons padeiros? E ele percebeu depois que se ele tiver um processo muito bem definido, se ele tiver uma forma de treinar, ele não precisa de pessoas com tamanha competência. Às vezes a gente tem essa tendência, eu preciso contratar o melhor lá para fazer o serviço. Mas não é. Se eu tenho uma forma de treinar as pessoas, se eu tenho uma forma
de ensinar dentro de processos, eu consigo treinar pessoas e colocar aptas para funcionar. Esse negócio de que não tem, tem pessoa. E outra coisa, posso te falar com toda certeza, tá? Se você tem uma empresa legal de trabalhar, se você tem uma política de reter pessoas, de pagar bem as pessoas, reconhecer as pessoas vão querer trabalhar na tua empresa. Então, o empresário, ele tem que perder esse medo, de achar que eu tenho que comer na mão de funcionário, porque se eu ficar sem é pior. Não é pior. Eu vou contar rapidinho aqui, antes de chamar uma outra pessoa aqui. Teve uma época, na primeira empresa que eu e a Cris, que a gente abriu lá em 95, a gente errou muito, mas aquilo foi uma escola muito grande para nós. A gente aprendeu muito naquela empresa. E teve uma vez lá que a gente teve que demitir uma pessoa, só que a gente deixou essa pessoa, que era líder de uma área, a gente deixou ela se criar de tal modo, ela mostrava as garrinhas o tempo todo e a gente foi deixando. A gente precisa dela. No dia que a gente teve que demitir essa pessoa, acabou que 3, 4 da equipe saíram, outras pessoas não saíram, mas ficaram com um clima terrível, boicotando os sabotadores que eu falei ontem. E a gente teve que demitir uma leva grande de pessoas. Eu confesso assim, eu comi o pão que o diabo amassou naquela época, tá? Eu e a Cris sofremos pra caramba, mas foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente aprendeu que a gente não precisava comer na mão de ninguém. A gente reestruturou o negócio e começou tudo de novo. Então, tem que parar com esse negócio de eu vou aguentar a pessoa que me sacaneia, porque a pessoa que aceita dinheiro de cliente para passar serviço na frente, ela está sacaneando a empresa, está sacaneando outros clientes. Então, não dá para aceitar porque eu estou na dependência do cara. Esse é um fato. Carlos Vilarinho, né? Vilarinho, não Valinhos. Vamos lá. Olá, Carlos, tudo bem com você? Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. De onde você fala, Carlos? Sou de Americana, São Paulo. Americana. Legal, tive aí pertinho semana passada, em Campinas. Muito bem. Ótimo. E o que você faz, Carlos? Eu trabalho com uma distribuidora de pescados. Distribuidora de pescado. Legal, bacana. E qual a tua dúvida? Qual é o teu problema aí que a gente pode te ajudar hoje? A gente veio crescendo razoavelmente em 2 anos aí. Eu tenho 20 anos de experiência na área, porém faz 2 anos que eu tenho a empresa, né? Tá. E a gente teve um crescimento muito forte em 1 ano e Opa. chegou a pandemia e ela derrubou demais as vendas devido ao nosso forte atender os shoppings e os restaurantes. Né? Com isso, a gente passou a fazer um mercado diferente que a gente não fazia anteriormente, que é o delivery. Né? Tá. A gente abriu o delivery, foi atender o delivery assim na correria, nas pressas, sem ter sistema, sem ter basicamente nada. Tá. Né? E aí a gente agora está abrindo lojas, né? Para tentar suprir aí a dificuldade que está o mercado em termos financeiros. Porque os restaurantes em si hoje, eles estão praticamente quebrados, tá? Tem muito restaurante que ele não está conseguindo mais pagar as contas. Será Então, que todos? Não todos, mas uma boa parte. Os shoppings mesmos, eles estão Sim. dificilmente o que está conseguindo tocar hoje. E tirando os restaurantes japoneses, que é o nosso forte hoje, que a gente também foi tendo visão e trocando o mercado, né? Então hoje a gente atende muito restaurante japonês, né? Então a gente está com muita dificuldade hoje, como todos, como funcionário. Né? Isso é óbvio, você não consegue pegar um encarregado, né? Você não consegue fazer uma contratação correta. Então a minha maior dificuldade hoje é você contratar certo. Né? Então a gente está para abrir loja. Como fazer uma entrevista bem feita, como contratar a pessoa correta para aquela função, né? Então a gente não sabe nem como, a gente tem até uma agência de marketing, mas a dificuldade de contrato é muito grande, porque se você coloca um anúncio, vem 1.000 currículos. De 1.000, até você começar a olhar eles, é uma dificuldade tremenda, porque até você selecionar um que dê para fazer uma entrevista já é difícil.
Então, a minha maior dificuldade hoje, né, é contratar pessoas, né? Você não consegue buscar o funcionário correto para aquela área correta, para aquela função correta. Às vezes você contrata, vê que a pessoa é um bom funcionário, porém ele não sabe como mandar, né? Então, tá muito difícil você contratar pessoal. E eu E praticamente qual a tua não sei como dúvida, selecionar e Carlos? como contratar. E qual a tua dúvida que eu posso te ajudar hoje? É nisso, como contratar um funcionário, como fazer uma entrevista corretamente, como você consegue achar essa pessoa que você precisa, entendeu? Tá. Qual a melhor maneira? Ontem eu fiz uma live, eu e a Cris, exatamente sobre isso. Você chegou a assistir essa live? Não, ontem não. Não, tá. Depois eu vou pedir que você assista, porque a gente falou exatamente isso. Como você contrata de forma assertiva, tá? E eu vou resumir aqui para você um pouquinho, mas depois eu vou te pedir que você assista lá, porque lá a gente falou um monte sobre isso. A contratação é algo assim, ó, que a gente tem que focar principalmente nos valores das pessoas, em como ela age, no jeito dela agir. E normalmente a entrevista a gente faz pensando nas competências. Sabe fazer tal coisa? Já fez? Como que é tal coisa? A gente avalia tecnicamente a pessoa. Técnica é importante. A gente não pode deixar de avaliar nunca. Mas eu acho que tem algo além que a gente precisa avaliar quando a gente contrata alguém, que é o ser humano, é o caráter. Por quê? Porque assim, ó, se a pessoa, ela é uma pessoa que a gente percebe, a gente consegue pegar na entrevista, se ela é uma pessoa esforçada, se ela é uma pessoa que tem capacidade de aprendizado, se ela é uma pessoa que vale a pena eu ter comigo, porque ela vai querer progredir na empresa, ela vai querer me ajudar, ela pode não ter, de repente, aquelas competências que eu preciso, só que competência eu ensino. Se eu tenho na minha empresa duas coisas muito importantes, uma chamada processos e outra chamada treinamento, eu ensino as pessoas. Porque muitos dizem assim pra gente, ó, mas Campa, não tem gente na minha área. Tem. Tem gente para todas as áreas. Eu estava falando ontem na live, nós temos pessoas que trabalham com a gente, pessoas de outros estados. Tá? Tem gente que... Eu estou no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Eu tenho funcionário de Minas, eu tenho funcionário de São Paulo, eu tenho funcionário de Florianópolis, a nossa equipe trabalha remota. E eu tenho funções na empresa que até pouco tempo atrás nem eu sabia que existia. Você sabe o que faz um social media, por exemplo? Sim. Você sabe o que faz um gestor de tráfego? Mais ou menos. Pois até pouco tempo eu não sabia. Hoje eu tenho essas pessoas trabalhando para mim. Você acha que é fácil contratar esse tipo de pessoa? Cara, eu não tenho dificuldade. Quando a gente divulga uma vaga, chove gente. Sim. O Mas, que acontece. Que às vezes você não consegue. Você chove gente. Mas, tipo assim, um exemplo. Você pede um motorista, vem currículo de faxineiro. Isso descarta, normal, mas vai vir sem currículo, né? Vai vir sem currículo. Lá no meio vai ter dois motoristas. Eu não sei se acontece da gente postar errado ou as pessoas são assim mesmo, porque... Não, as pessoas mandam. As pessoas mandam. Você pega a caixa de e-mail lá, viu, tem 1000. Como que eu vou fazer para ver tudo isso aqui? E, você sabe que nem dali nem 10% é para vaga. Tudo bem, mas alguém vai ter que fazer essa triagem, tá? Vai ter que olhar os 1000 currículos. Opa, tem 10. Opa, conversa com esses 10. Entendi. Né? Você tem que, a cada cargo que você vai contratar, você tem que estabelecer, faz uma descrição daquele cargo. O que tem que ter no mínimo? Para eu contratar essa pessoa, o que ela tem que ter no mínimo? Tá, vou pegar um motorista, por exemplo, caminhão? Van. Van. Tá bom. Van o cara precisa da carteira C, né? Se eu não me engano. Não, é categoria A. É categoria. Não, A de moto, né? Deve ser B. Não, B de moto. Agora me atrapalhei tudo aqui. Tá bom, mas é de carro, né? A carteira de carro. Isso, tá legal. Habilitação comum. Então tá, quais são os requisitos mínimos? Bom, eu quero que tenha carteira
A ou B, agora me perdi aqui, né? Carteira de carro no mínimo há tantos anos, que tenha dirigido van no mínimo há tanto tempo. Esse é um critério mínimo, tá bom? Digamos que você estabeleceu esses critérios mínimos. Agora eu posso ter algum critério a mais que vai fazer a diferença, por exemplo. Ah, o cara trabalhou com entrega no meu ramo de peixe, de pescados. Opa, é um critério desejável, mas não é mínimo, tá? Então você vai olhar os currículos, o cara já tem a carteira naquele tempo e já dirigiu o van por tanto tempo, chama. Não tem, descarta. É serviço, não adianta. Vai olhar 1000, que nem você falou, vai tirar 10. Faz parte do jogo. A pessoa está em casa desesperada, ela manda currículo para todo mundo. Tem jeito. Não, o que você falou tá certo. Mas treinamento você dá. Você tem que ver mesmo, tentar ver um pouquinho o caráter da pessoa. Claro, realmente que a gente tem que fazer aqui. Exatamente. Olha o caráter da pessoa. Olha ela, porque a gente falou uma técnica de você conversar com a pessoa, uma técnica que se chama intervista. Não é entrevista, é intervista. O que é isso? É você olhar para a alma da pessoa, olhar para o ser da pessoa. Como que você faz isso? Você faz isso com perguntas. Então, lá nessa live, eu passei ali um roteirinho de 3 tipos de perguntas que você tem que ter. Dei exemplos, tem lá no mesmo vídeo, lá tem até um materialzinho para você baixar com exatamente os mesmos exemplos que a gente usou na live. Porque você tem que pegar 3 coisas quando você vai contratar uma pessoa. Você tem que perguntar 3 coisas. Pergunta, por exemplo, as perguntas factuais, que são aquelas que dão as informações, onde você trabalhou, o que você estudou, quanto tempo de serviço, o que fazia. Perguntas factuais. Perguntas causadoras. Quero entender o porquê. Por que você decidiu essa profissão? Por que você decidiu que você quer se candidatar na minha empresa? Né? Aí você vai para perguntas de valores. Olha, qual foi o maior resultado que você já entregou numa empresa em que você trabalhou? Qual foi aquele serviço que você fez e você achou, uau, me superei? Então você começa a perguntar coisas para as pessoas que você vai tirando aquilo que mais interessa para você, você vai pegando nas entrelinhas. Tipo assim, ó, se você entrasse na minha empresa como motorista, como é que você gostaria... como é que você acha que ajudaria nos teus planos de futuro você estar trabalhando comigo como motorista? Você vai perceber o que a pessoa valoriza, o que ela não valoriza. Isso que é o mais importante. Porque depois, Carlos, se você pegar essas pessoas que são legais, pessoas que são boas de trabalhar com você consegue treinar, você consegue moldar, você consegue comprometer elas à tua maneira. Sim. Isso fideliza. Você falou, a gente tem que fazer um padrão de entrevista e vai ajudar bastante, vou dar uma olhadinha. O que a gente também está tendo muita, que eu falei sobre a dificuldade pós-pandemia aí, e que a gente vem lutando muito, muito mesmo, é a dificuldade nos recebíveis. A gente vende e para receber. Tá complicado, então a gente fica muito sem saber na cobrança. O que fazer, né? Tem lá, protestar após 5 dias. Mas a gente acaba não protestando, porque a gente sabe que a situação está difícil. Mas aí o cliente também se acomoda e acaba acostumando. Então a gente está também com muita dificuldade para levar isso. Então, você vê, a gente está com 30% esse mês, que o pessoal simplesmente não pagou os boletos de dezembro. Né? Não estão pagando. Aí fala, não, foi difícil, começo de ano, 13º foi pago, aí ele está sem caixa, e vai relevando, né? E a gente vai segurando. Né? E isso, essa inadimplência aí, só vem crescendo no mercado. Né? Então a gente também fica meio com medo, não sabe se vende, se não vende, se segura, para quem vende. Né? Hoje você vai fazer cadastros de clientes nesse setor, muitos protestos, né? Então você fica muito indeciso o que fazer. Né? Você não sabe se vende para o cara R$1.000, R$2.000, se vende só R$500, né? Ou se vende, se não vende. E aqueles que já são clientes, eu estou te dizendo, devendo demais. Né? Então o cara compra 50 mil por mês e sempre devendo 15, 20. Né? Então essa dificuldade financeira acaba nos atingindo porque a gente não tem caixa para bancar todo mundo. Não tem caixa, claro. Fica complicado. Hoje nem as importadoras estão tendo caixa para aguentar. Então, olha assim, só. então, uma bola de neve. Uma bola de neve. Olha só,
os empresários, eles tendem a pagar, quando eles estão nesse problema, né, de caixa, eles tendem a pagar aquele que mais aperta. Então, Opa, não posso é, ter meu nome sujo, né? Se eu tiver meu nome sujo, eu não vou comprar. então Ó, é, o João me esse é o medo. protesta. O João me Esse é protesta. O Pedro não. Quem que eu vou pagar, será? então, esse é nosso medo, porque a gente está escutando muito do mercado. Aí aconteceu conosco. Quem a gente protestou, a gente não recebeu. O cara não pagou por quê? Não foi só eu que protestei ele, né? Uhum. Então ele já, vamos falar assim, já tenho 2, 3 protestos, não consigo pagar, então se protestar mais um, para Vai mim é que não paga. indiferente. Então a Uhum. gente fica assim, ó, a gente Mas, consulta. você vendeu com ele com protestos? Não, aconteceu agora a pandemia. Mas o que acontece? Aham. Vamos falar assim, que a gente vai vender para um cliente que já é cliente há 2 anos da empresa. Aí vendeu para ele, beleza. Aí ele tá boleto em aberto, ok? Aí vamos falar que ele não tem nenhum protesto. Esse eu posso até apertar e, né, ameaçar de um protesto. Só que aquele que já tem 3, 4 protestos, vai adiantar eu protestar? Não, com certeza Não. não. Vai ser mais um. Então a Uhum. gente fica assim, aquele que não tem nenhum protesto, trabalhou certinho com a gente, se a gente protestar ele, ele simplesmente também não vai deixar de ser um Não compra cliente. mais. Entendeu? Então É, a gente está muito indeciso nessas questões. eu posso te falar assim, ó, eu não sou um especialista nessa área de cobrança, tá? Não sou o cara para talvez estar te falando isso, mas existem algumas coisas que você tem que tá tendo em mente. A primeira coisa, por exemplo, é a questão de avaliação de crédito. Porque não é, uma coisa é vender e existe algo pior do que vender errado, né? Vender e É, não receber é muito ruim. Então, às vezes, é melhor não vender. Então, você tem que entender melhor como você vai analisar o crédito. Porque, às vezes, não é só o camarada não ter restrição. Existem ferramentas, né? Existem ferramentas hoje que você pode consultar que te dá o histórico dele como pagador também. Às vezes, só olhar, opa, ele está devendo, não está devendo. Não está devendo, não está devendo agora, mas até ontem estava devendo uma fortuna. Então é importante olhar o histórico de pagador dele. Eu tenho um aluno meu e ele é de uma cidade, agora me fugiu o nome. É de São Paulo aí. Eu sei que ele tem lojas em São Paulo, na capital, e tem nas cidades ali também ao redor, mas eu não consigo me lembrar o nome da cidade dele. Só que ele trabalha com móveis e eletro. Tipo essas lojas normais, Magazine, só que ele se especializou em pessoas que não têm crédito. Olha só que doido isso. A classe dele é D, e se existe E, é E também. Ele atende um pobre mesmo. E aquele que não consegue entrar numa Magazine Luiza da vida e comprar. E ele vende para esse cara e dá crediário. Só que ele acertou a forma dele analisar o crédito das pessoas, que a inadimplência dele reduziu para 3, 4%. É um valor assim absurdo a inadimplência dele, de pouco que é. Porque ele alinhou a forma, como que ele faz, eu não sei te dizer, mas ele conseguiu arredondar o formato dele. Então é importante, se você parar para pensar, ó, banco, por exemplo, banco é uma empresa que mais diz não para todo mundo, né? Eu acho que a cada 10 pessoas que entram no banco para tentar alguma coisa, umas 5, 6 devem dizer um não. E mesmo assim o banco ganha dinheiro para caramba, porque eles não erram no crédito. Então você tem que começar a entender o seguinte, o que você vai analisar do teu cliente. Não é só se está no Serasa ou não está no Serasa, você tem que ver o histórico dele. Daqui a pouco pegar 2, 3 fornecedores e tirar uma referência, você tem que começar a ver o que funciona na tua empresa. E aí você tem um processo de cobrança, porque às vezes não é nem o processo, o protesto em si, mas é o fato de estar ali ligando pro cara, na parceria, não é nem na pressão, né? Ó, cara, te ajudei aí, dá uma mão para mim agora, né? Então, criar um fluxo lá, tipo assim, ó, passou lá tantos dias, se o cara não se manifestou, cara, eu colocaria em protesto automático, não ficaria pensando no caso. Olha, se ele se manifestou, vamos negociar? Tudo bem, a gente conversa. Mas não se manifestou, ele não está com intenção de resolver, você concorda comigo? O cara que sabe que dia 5 vence uma fatura de R$ 1.000. Dia 5 o cara não me ligou, não veio atrás nem nada, ele não está preocupado comigo. Tem sentido isso para você? sim. Então, eu colocaria no fluxo automático ali.
Vai ali. Uma coisa que funciona muito é a automação das coisas. É tipo assim, ó, o boleto vence amanhã, vai um e-mail, teu sistema mesmo pode enviar um e-mail lá, um SMS pro cara, ó, amanhã você tem uma conta comigo, que às vezes o cara esquece mesmo. Dá um atrapalho lá, o cara esquece. Ou prioriza outra coisa. Vai um e-mail, ó, lembrete de cobrança. Passou 1, 2 dias, ó, outro lembrete, ó. Tá atrasado aqui, ó, talvez você tenha esquecido, tá aqui o boleto para você pagar, ó, lembra. Terceiro dia, ó, lembre que quinto dia vai a protesto. Né? Eu estou dando um exemplo para você, né? Mas Sim. montar um fluxo, aí passou lá, chegou no dia de protesto, alguém liga, olha, cara, eu vi aqui que você sempre pagou em dia com a gente aqui, como está em protesto automático no banco, eu não vou conseguir segurar, você consegue pagar aí? Como é que está o negócio? Então a linha é um processo, tantos dias faz uma ação, tantos dias faz outra, e as pessoas, é isso, as pessoas elas vão pagando aquele que está mais ali em cima, aquele que mais dói. Se eu deixo solto, me paga quando puder, acabou, né? E outra alternativa que você tem, por exemplo, não sei se funciona no teu mercado, mas aqui os restaurantes eles compram muito assim, é cartão de crédito. Que o cartão, você não tem risco no cartão. Você vende no cartão? Não, não vendo porque a taxa hoje de cartão e a lucratividade em cima do nosso produto, que é o que a gente mais comercializa, que seria o salmão fresco, a margem é muito pequena. Então, se a gente for trabalhar com cartão, derruba a margem pela metade, praticamente. Né? Porque Tá, o valor agregado do e se produto é você não alto. receber, e se você não receber a venda, derruba a margem para quanto? Então, é bem complicado. Alguns clientes a gente já passou para cartão, né? E a gente cobra a A taxa do mais. cliente. Uhum. Mas ele vai pagar a taxa devido a estar passando no cartão. Mas é um mercado. Porque assim, porque os valores são muito altos. Né? Então, um restaurante japonês, qualquer comprinha que ele faz é 10 mil reais. Aí não, é difícil ele ter um cartão com esse valor. Né? Entendeu? Então, eu falo, ele compra toda semana ou 2 vezes por semana. Imagina ele ter não tem, entendeu? Não tem um cartão que consiga passar esses valores. Então, como são valores altos, fica muito difícil. Né? Que a gente tenta fazer reduzir o prazo. Né? Trabalha com 7, 14 dias. Mas mesmo assim, é igual eu falei para você, às vezes ele compra 2 vezes na semana, então ele nem pagou o primeiro boleto, ele está comprando novamente. Né? Então, essa é a dificuldade hoje. Né? Mas essa é uma o que eu falo. Mas em alguns tem ramos, né? tem outra sacada. Ó. Por exemplo, você tem que estabelecer um limite. Quando você faz uma análise de crédito do teu cliente, você tem que estabelecer qual é o limite de crédito que você vai dar. Sim. Né? Isso aí, por exemplo, eu vou te dar um limite de 10 mil. A tua primeira compra começa pequena e vai aumentando, né? Começa pequena, ó, eu consigo te dar um limite de, sei lá, tô chutando aqui, você vai ter que avaliar. Te dou um limite de 3, por exemplo. A primeira compra tem um limite de 3. Ah, mas eu queria comprar 10. Cara, eu consigo te dar 3 no crédito e 7 à vista. Te dou um desconto à vista aqui. Como que eu falo para você? Como a nossa empresa é pequena e no nosso ramo tem várias empresas grandes, né? E a competição aqui é forte nesse ramo, porque cliente hoje ele vê preço, né? Vamos falar assim, o salmão é igual de todos os fornecedores, né? Não tem, o meu é diferente. Não, é igual de todo mundo, porque vem do mesmo local, às vezes a mesma empresa do Chile, num exemplo, né? Vou dar o salmão. Então a marca é Mutica Sport. É Mutica Sport. Tanto faz o cara comprar meu ou das outras 10 empresas, é a mesma coisa. Né? E aí o cara vai, preço. Né? Ele não vê nem atendimento, ele quer ver preço. Né? E o diferencial nosso sempre foi esse, abrir mão de certas coisas, só que agora já não está dando mais. Depois que passou a pandemia, ficou meio complicado você querer ajudar o cliente não está querendo te ajudar. Né? Então, tá bem... E você não pensou em formas de você diferenciar, por exemplo, a tua entrega, o teu atendimento, alguma coisa que possa valer a pena para ele? Então, a gente já fez, igual a gente trabalhava forte no shopping devido a isso. A gente era diferenciado. Né? Em que sentido? Hoje, no sentido de que a gente, vamos falar assim, para comprar de X empresa, ele tinha que comprar uma caixa de 10 quilos. Para comprar da nossa empresa, a gente fazia o quanto ele queria, 2 quilos, 4 quilos, 5 quilos, porque ele comprava 5 tipos de mercadorias,
mas ele comprava praticamente todo dia, porque ele não tinha onde armazenar. No shopping, você sabe que é difícil, Sim, tudo não tem lojinhas espaço, né? pequenas, ele não tem espaço de armazenamento. Então a gente estava conseguindo pegar cada vez mais clientes e eles nem olhavam questão de diferença de preço devido a isso. Hoje, não. Hoje, igual eu falei, shopping a gente praticamente não está atendendo. Parou. Né? E os clientes que estão, assim, pagando, mas não em dia, mas estão pagando e estão fazendo o mercado girar, é a cozinha diferenciada, que hoje, no nosso ramo, seria mais os orientais. Né? São que compram mais volumes, porém, ele às vezes deixa ele comprar de você por 10 centavos. Entendeu? 10 centavos ele compra de outro, porque o valor agregado, o montante é muito alto. Né? Então, coisa de 10, 20 centavos ele compra da concorrência. Né? E o diferencial nosso é quando está mais perto da gente aqui, às vezes o cara precisa de mercadoria de sábado, a gente está entregando, o cara precisa de mercadoria de domingo, a gente entrega, socorre ele. Ele liga 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 9 horas da noite, no outro dia cedo está entregando para ele. É um diferencial que a gente tem que as outras empresas não têm. Não faz, o concorrente não faz isso. Não faz, mas porém eles também não dão valor. Eles não vê. Mas aí é você que tem que se dar o valor, não é ele. Entendeu? Cara, mas eu já fiz, já deixei cliente na mão, já mostrei para ele, falou, viu, pede agora para a empresa tal que te vendeu o salmão nessa semana, te levar no sábado. Eu já fiz isso. O cara simplesmente nunca mais me ligou. Então, assim, você mostra que você está certo. Mas é algo assim, ó, que na venda mesmo, você já pode deixar claro, olha, quem compra comigo X na semana, eu entrego até tal dia, tal hora, se precisar. Já quando você for ofertar para um cliente, já deixa isso como combinado. Ó, se você me garantir uma compra por semana tanto, e tiver com o teu pagamento em dia, se você precisar sábado de noite, 9 horas, eu te entrego. Te garanto que entrego, tá? É só me ligar que tá aqui. Em tanto tempo tá aqui. Entendeu? Eu aposto. Não, é o que a gente tenta fazer, mas eu falo para você mesmo assim. Mas não é depois quando o cara ligar, né? Pra você cobrar isso. Já na primeira venda. Já na primeira venda você deixar isso claro. Se você garantir comigo uma compra semanal de tanto, eu fidelizo a entrega para você aqui no sábado, domingo, a hora que você precisar eu te entrego. Teve cliente que teve a capacidade de ligar vamos falar, pro vizinho dele, pedir pro vizinho pedir para mim, porque ele sabe que ele eu não iria atender, e o vizinho, que é meu cliente, eu atendo. Mas mesmo assim, o cara não compra. Quando ele não precisa de socorro, ele também não compra meu. Entendeu? Então, assim, a gente já está tentando estratégias para tentar fazer essa fidelidade com o cliente, mas é muito difícil. Não, claro que é desafio. Não é um negócio fácil, mas você tem que pensar exatamente isso. Oi, tá me ouvindo? Oi. Você tem que pensar exatamente isso. O que você vai dar que os outros não dão e tentar cada vez mais fidelizar os caras. Eu sei que é um desafio, tá? Não é fácil. Você está num oceano vermelho, que a gente chama, que é quando tem um produto e tem um serviço exatamente igual a todo mundo. Mas o desafio, o que é? O desafio é você achar algo exclusivo teu. A gente ensina isso lá no Empreendedor Líder como é a proposta de valor, aquilo que eu faço e ninguém faz. Mas aquilo que o cliente dá bola, tá? Aquilo que o cliente se importa. Porque se ele não dá bola para isso, ele não tem sentido. Aí não é um diferencial. Diferencial é quando importa para o cliente, tá? Para ele vale a pena. Então você tem que achar alguma forma, né? E achar alternativas. Por exemplo, você me falou que está investindo nos varejos, né? Como é que está isso aí? A gente vai abrir a primeira loja, a gente vai estar abrindo já esse mês aqui. Né? A gente já vai abrir de início 2 lojas. Né? Mas é diferenciar um pouquinho agora o mercado e abrir novas portas, porque não está fácil. Pós-pandemia aí uma nova fase no nosso segmento. Muita gente o varejo, por exemplo, né? Aprendendo a trabalhar. O varejo nessa área aí, o grande diferencial é você ter variedade, né? Coisa diferente, aí a empresa se diferencia. Eu vejo muito isso, né? Muitas lojas assim que o pessoal abre, mas tem o beabá, coisas básicas. Aí o outro vai lá, abre, tem coisinha diferente, acaba crescendo. Não, mas a gente vai vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão pandemia, né? A questão pandemia,
a grande sacada da pandemia é que ela é ruim para todo mundo da mesma área, né? Ela afeta todo mundo. Sim, Agora, isso é bom e isso é ruim. É ruim porque quebra muita gente. E é bom porque quebra muita gente também, né? Então, vai da gente poder aproveitar esse momento, a gente se diferenciar. O que que eu posso ter de diferente? O que que eu posso criar diferente? Né? Porque a hora que você identificar oportunidades, e o mercado quer oportunidades, mesmo o teu cliente de restaurante, cara, deve ter alguma coisa que eles querem que alguém não está suprindo. O que não dá para fazer, Carlos, é fazer o mesmo. Tá? Quando você for exatamente igual a todo mundo, a comparação vai ser preço. sim. O teu desafio é esse, tentar enxergar algo que realmente mude, tá? Isso dá diferença para eles. Se o teu mercado quer só preço, cara, você vai ter que ter preço, não tem jeito. Mas tem que ter alguma coisa lá que eles querem. Devido a isso, a gente está fazendo assim, uma transformação enorme na empresa, né? A gente está investindo a fundo em outro segmento que a gente nem trabalhava, né? Então, hoje, o que Uhum. a gente está pensando? Já que a gente focou num restaurante japonês, o que ele precisa, né? Ah, ele precisa do arroz, ele precisa Olha vamos aí, ó. falar, de todos os insumos que ele precisa, que muitos encontram dificuldade, né? A gente ter Uhum. todos os insumos, né? Exatamente, olha Então, aí. assim, não, o meu salmão tá mais caro, não, mas eu tenho arroz, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Para quê? Para poder agregar valores e para poder, vamos falar assim, prender esse cliente em você, né? Então, eu preciso comprar o salmão dele porque ele não me entrega o shoyu, entendeu? Isso aí, é. Então, Ou te entrego, mas o shoyu seria, vou chutar aqui, né? Seria 10, mas se tu comprar o salmão comigo, o shoyu é 9,50, por exemplo. isso. Inventa algumas Então, coisas, assim, algumas casadinhas aí que funcionam também. é, São alternativas. então é isso. Eu trabalho quase 18 horas por dia, né? Então, assim, vamos falar que às vezes eu tenho que sair até fazer entrega, entendeu? Uhum. Porque ou aconteceu um imprevisto, ou aconteceu alguma coisa. Eu acho que todo mundo vem conversando com você, é um problema só, a gente não tem vida, né? E Eu essa passei é por um isso. aprendizado que vai levar, assim, não uma hora de conversa que a gente vai conseguir resolver, é Não. um aprendizado aí de um bom tempo. Mas Então, realmente, a do que a gente. gente não tem uma dificuldade enorme em várias coisas, porque eu e minha esposa trabalham na empresa e nós, vamos falar assim, não temos férias, a gente não tem sábado, a gente só tem o domingo. Aí o domingo praticamente não é domingo, porque você está morto, Tá né? trabalhando. Uhum. Então, assim, a gente tem que aprender a como lidar com a empresa para ter mais tempo, entendeu? E isso Exatamente. aí, acho que todo mundo vem com o mesmo propósito e assim, é um aprendizado Só que eu vou diariamente te para a gente falar um poder. negócio. Eu passei uma época assim sufocante para mim. E quando eu aprendi que é ridiculamente simples da gente virar essa chave, eu chegava a não acreditar quando eu olhava para trás, mas como é que pode que eu fazia desse jeito aqui? É simples, só que tem que fazer, né? E na jornada a gente vai exatamente abrir esses caminhos, né? A gente vai mostrar essas possibilidades. A gente vai acompanhar para tentar Isso mudar aí, isso aí, porque, fala para isso aí. você, tem hora que dá vontade de Desanima. desistir e parar com a empresa devido Não, mas a não, essa não falta faz de isso. tempo, Não né? faz isso. Tudo é aprendizado, tá? A gente tem que perceber que tudo é aprendizado. O que Sim, não mata a gente, fortalece a gente. com certeza. Tudo é aprendizado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Com base aqui no que a gente conversou, você tirou alguma coisa que você já pode implementar, hein? Sim, sim. A questão de cobrança, a gente realmente tem que, não é porque é pós-pandemia, ter dó do cliente, né? A gente precisa ter primeiro pensar na empresa, né? Começar, acho que igual você falou, é melhor não vender do que não receber, né? A gente já Exatamente. vem falando nisso há algum tempo, mas a gente fica batendo o pé, temando, porque tá difícil e acaba vendendo, né? A parte de contratação, eu vou dar uma olhada na live de ontem, vou dar uma estudada aí no material, para a gente tentar fazer umas contratações melhores, né? E Show. tentar seguir em frente. O diferencial da empresa a gente já vinha pensando há um tempo, porque a gente era diferente, a gente cresceu na Uhum. diferença, porém
veio a pandemia, meio que acabou o nosso diferente, né? Ficou complicado, né? E agora a gente está tentando mudar totalmente a empresa, né? Somente agora com as lojas, né? Porque o mercado final, né, vamos falar assim, para o cliente final, ele melhorou, e muito, né? Teve uma crescente muito grande. Então, antes a pessoa ia mais no restaurante. Hoje ele está Uhum. consumindo bem menos. A gente tem, Sim. porque a gente tem muitos parceiros e a gente vê o que está acontecendo no mercado. Então tem muito restaurante aí que caiu demais a venda diariamente. Entendeu? Então antes ele tinha 300 tickets diário, hoje ele tem 150. É, Porque tem muita gente trabalhando de casa. Office home. exatamente. Então esse cara que está trabalhando de casa, ele tem que comprar produto para consumir. Ele come em Aí que casa. tá, é, então aí que tá a Exatamente. sacada da gente abrir a Se abrir a loja. loja, claro. É, É que, na verdade, o que acontece, ó, Carlos? Isso é algo que eu vou falar muito na jornada. A empresa ela precisa ter a cultura de inovação, né? E qual é que é o grande problema da cultura de inovação? É que às vezes a gente acha um diferencial e a gente se agarra naquele diferencial e a gente cresce naquele diferencial. Só que aí a gente aceita aquele diferencial e a gente se acomoda. Então o desafio o não, que que é? Se eu tenho uma cultura, meu diferencial está indo aqui, ó. Aí eu estou identificando essa curva, ela vai crescer, ela vai parar aqui. Antes dela chegar lá em cima, aqui embaixo eu tenho que pensar outros diferenciais para que a curva continua volte a subindo. subir novamente. Então, por isso que eu falo que é cultura, não é eu inovar uma vez. Eu tenho que estar sempre pensando em Inovar. o que que eu posso fazer diferente agora. Eu sempre tenho que estar olhando. Agora, por que que eu falo assim, ó, é importantíssimo o empresário ele não ficar só no operacional, porque senão que tempo ele vai ter para inovar? Se eu chego lá cansado, todo santo dia, trabalho pesado, trabalho duro, que tempo eu vou parar para pensar no meu negócio? Então a gente tem que Você não tem pensar tempo de fazer isso. estratégias. Exatamente. Qual o tempinho lá, quais as atividades operacionais que eu vou delegar para alguém para me sobrar mais um pouco de tempo? Ah, mas eu não tenho tempo, não tenho para quem delegar. Tá bom, então qual é o tempinho a mais que eu vou fazer para me dedicar para isso? Sempre. Não uma vez, não outra. Sempre. De forma constante. Tá legal, Carlos? Obrigado, viu? Prazer conversar com você, meu querido. Vamos estar na jornada junto aí. Vamos lá, te Um vejo abraço. lá. E hoje à noite Tá. temos live, tá? Participa Vamos ali lá. também no YouTube, tá bom? Um Um abraço, bom abraço, dia. Carlos. Até mais. Bom dia. Um forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.